Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estaremos iniciando hoje mais uma apostila, pessoal. E o foco nosso agora vai mudar um pouquinho, tá? Se até então nós estávamos trabalhando bastante sobre clima, sobre elementos climáticos, características climáticas, agora nós vamos passar aí para Brasil. Estrutura socioeconômica, pessoal. Nesse primeiro momento, uma geralzinha para vocês, para recordar um pouquinho o panorama brasileiro. Aí depois vamos falar um pouquinho sobre a indústria brasileira, sobre a agricultura e sobre o chamado setor de serviços, ok? Lembra lá, né, pessoal? Os três setores da economia, né? Primário, secundário e terciário, certo? Mas cada um é na sua ordem, beleza? Então, Brasil, estrutura socioeconômica. Galera, só para nós começarmos, tá? Brasil, hoje, atualmente, 2020, um país urbano e industrializado. Urbano por quê, pessoal? Nós temos hoje aproximadamente aí 85% da população vivendo nas cidades. Lembrando que esses dados são do Censo Demográfico de 2010. Então você tem aí algumas informações que estão defasadas. Eu acredito eu que pode fácil aí essa porcentagem chegar a 87%, 88%. Fácil. O que reflete isso daí, pessoal, de você ter a maior população vivendo nas cidades? Primeiro, dá uma olhadinha nesse gráfico aí, ó. Esse gráfico ele é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque ele mostra pra gente a curva aí, ó, das populações urbana e rural ao longo das décadas de 40, 50, 60, 70, 80, até chegar aqui em 2010, certo? Lembrando que eu tô dizendo aqui 2010 porque é o último dado disponível, certo? O que tem que ficar muito bem lembrado, pessoal, disso daí? Década de 1960. Dá uma olhadinha no gráfico, pessoal. Entre 1960 e 1970, você vai ver que as duas linhas se cruzam. O que significa isso, galera? Significa que o Brasil entrou ali na década de 60 como um país predominantemente rural e saiu predominantemente urbano. A maior parte da população brasileira vivia no campo até o início da década de 60. Mas ao final da década de 60, a maior parte já estava vivendo nas cidades, tá? E só foi aumentando aí ao longo das décadas de 70, 80, 90, 2000, até chegar em 2010, que vocês podem observar nesse gráfico aí, certo? Tá, no que isso implica? Galera, quando nós falamos em países urbanizados, nós temos que entender que a economia acaba girando, ou seja, as atividades econômicas acabam girando nesse local, nas cidades, certo? Por isso que nós temos hoje um predomínio das chamadas atividades econômicas urbanas. Basicamente, galera, setor secundário e terciário, tá? Secundário, as indústrias, né? Setor industrial, construção civil, né? Indústrias de transformação e também o setor de construção civil. E o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços diversos, né? Setor bancário, bota aí de saúde, segurança, entre outros aí, entre outras prestações de serviço que eu poderia colocar chaveiro, bicicleteiro, vendedor de jequiti, tudo isso daí é setor de serviço, né, pessoal? Prestação aí de serviços diversos, incluindo comércio, ok? Tranquilos? Se vocês observarem esse quadro 1, o que vocês vão perceber, pessoal? Que o setor secundário, que seria aí a indústria, o setor terciário, que seria o setor de serviço, hoje absorve a maior parte da população economicamente ativa, que é essa sigla aí, né? PEA, né? População economicamente ativa. Dá uma olhadinha ali, ó, no ano de 2010, pessoal. Olha na coluninha de 2010, estão vendo? Estão vendo, né? A agropecuária hoje, pessoal, ou seja, o setor primário, a renda interna, ou seja, rendimentos para as pessoas que trabalham nesse setor, está girando aí em torno de 6% de toda a renda produzida no Brasil, tá? O setor industrial consegue aí quase 27%. E olha o setor de serviços, galera, 67,4%, quase 70% da renda gerada está aí entre indústria e serviços, tá? Lembrando que isso daí é a renda interna dividida por ramos de atividade mediante aí a porcentagem, certo? Olha o que era na década de 50 e vejam aí como ficou em 2010, pessoal, como que isso muda muito. Lógico, para ficar mais fácil, eu vou passar para vocês esse gráfico, ó. Vejam aí, ó, aqui embaixo, ó. Vejam, setor primário, você teve uma diminuição ao longo das décadas, né? Motivo óbvio, né, pessoal? Tivemos aí uma mecanização até mesmo do campo, um êxodo rural gritante, né? Pessoas saindo indo para a cidade. Então, hoje o setor primário emprega muito pouco e nem precisa empregar tanto, né? O setor secundário teve uma alta até a década de 90 e depois começou a cair. Por quê? O Brasil está industrializando menos? Não, pessoal. Nós temos que lembrar também do quê?
da automação, da robótica, que foi inserida no processo produtivo a partir de então, né? Então nós temos aí a renda gerada pelo setor secundário diminuindo. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam nesse setor, muitas começaram a ser mandadas embora, né? Começaram a ser demitidas porque a máquina começou a substituir a mão de obra humana, certo? Em compensação, o terciário, né, pessoal, a partir da década de 1990, hein? A partir do momento que a renda aí distribuída para o setor industrial começou a cair, começou a aumentar para o terciário. Por quê? O setor agropecuário não abarca essa população. O secundário também já não está mais abarcando, então muitos estão caindo aí no setor terciário, mas aguarda aí que nós já vamos falar disso, ok? Ainda sobre industrialização, pessoal, quando nós falamos em indústria no Brasil, nós temos que lembrar que o Brasil é um país de industrialização recente, certo? A partir da década de 1950, efetivamente, né? Mas ainda assim ele apresenta uma estrutura madura, uma estrutura volumosa, diversificada, porque a gente fabrica um pouco de tudo, complexa, mas tem uma característica oligopolizada. Que significa isso? Muitas empresas aí estão na mão aí de poucos grupos, né, pessoal? Sem contar que muitas, ou quase todas, são transnacionais, com tecnologia internacional, e nós não temos nada disso, né? Apenas cedemos aí o nosso território como base de produção, né, para muitas dessas indústrias, certo? Só que isso daí nos caracteriza como uma das maiores economias do mundo, né, pessoal? Porque nós temos sim um parque industrial todo evoluído. E vocês podem observar hoje aí, por esse quadrinho 2, 2010, que produtos industrializados hoje, pessoal, estão aí na casa dos 56%, né? Então nós temos aí uma indústria significativa, tá? Uma indústria que realmente nos coloca como uma das maiores economias do mundo. Percebam, pessoal, que da década de 1970 para 2010, a produção de itens básicos, tipo assim, produtos que precisavam de pouca tecnologia, sabe? Máquina de sacar alimento, por exemplo, coisa bem simples. Isso aí diminuiu bastante, né? De 75 foi para 44. Em compensação, produtos realmente industrializados na exportação aí, a pauta de exportação subiu aí de 24,3 para 56%. Ou seja, pessoal, até a década de 70, 3/4 de tudo que a gente exportava, de tudo que a gente vendia para outros países, eram produtos básicos, cara. Era produto, muitos deles aí setor primário. Agora hoje já não, cara. Hoje mais da metade aí são aí produtos industrializados. Isso mostra o peso da nossa indústria para a nossa economia, certo? Pois bem, mas ainda assim o Brasil continua um país não desenvolvido, né, pessoal? Ou também chamado de subdesenvolvido, certo? Por quê? Porque ele apresenta uma dependência econômica e tecnológica muito grande. Nós, pessoal, nossa economia está sempre à mercê do que se faz lá fora, do que se pensa lá fora. Se o governo interno aqui do Brasil, pessoal, se o governo federal, o governo estadual, até mesmo o governo municipal, às vezes quer tomar alguma atitude, e aquilo ali, sei lá, pode dificultar a entrada de capitais, pode dificultar a entrada de indústria, dificultar, por exemplo, na hora de pagar, né, fazer uma folha de pagamento, tudo isso daí já muda a opinião de investidores, os caras já não querem mais investir aqui internamente, tira o dinheiro aqui do Brasil e leva para outro lugar. Então nós temos uma dependência econômica gigantesca, cara. Nós vivemos em função do capital externo, assim como também da tecnologia externa. Ou vocês acreditam que a tecnologia da Hyundai aqui em Piracicaba é piracicabana? Não, veio da Coreia do Sul, né? Então nós temos aí a dependência econômica e tecnológica, tá, pessoal? Somos subdesenvolvidos por quê? O que mais nos caracteriza, pessoal? Um modelo econômico excludente, ou seja, que exclui muitas pessoas, tá? Alguns podem dizer que não, pessoal, mas aqui no Brasil nós temos sim uma grande concentração de renda, uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, isso já vimos, já estudamos em outras aulas, tá? Temos uma elevadíssima desigualdade social e o nosso padrão de vida, pessoal, é muito baixo, o nosso poder aquisitivo é muito baixo. Por quê? Porque a nossa renda é baixa. Quer ver só um pouquinho? Analisem isso, ó. Vejam, pessoal, sintam essa tabela. Olha aí, ó, quadro 4. Distribuição dos salários da população ativa. Você tem lá o rendimento em salário, né? Ele considera por salário mínimo, né? Até um salário mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 5, mais de 5, sem rendimento, né? E sem declaração. E o número de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais, cara. Estão tentando até considerar criançada para ver se melhora um pouco a situação, né? Então você tem a porcentagem de pessoas que ganham determinados números de salários mínimos, pessoal. Dá uma olhada nisso. Vocês vão perceber o quê? Que só de bater o olho, isso aqui se destaca muito, ó. Moçada, quase 80%
80% da população, para ser mais específico, 77,8% ganham até 2 salários mínimos, ganham até R$ 2.090. Detalhe, né, moçada? Esse quadro aí é feito com informações do IBGE e, assim, talvez nessa pesquisa nem entrem pessoas que não tenham registro, por exemplo, que não tenham a carteira assinada. Tem pessoas que ganham menos do que um salário mínimo, sobrevivem com miséria, pessoas que às vezes têm que vender coisas na rua para poder sobreviver, certo? Então, das pessoas que têm aí um rendimento estável, digamos assim, quase 80% ganham até R$ 2.090, pessoal. Uma casa minimamente digna aqui na cidade de Piracicaba, você vai gastar pelo menos aí uns R$ 700 de aluguel, ou seja, 1/3 ali já morre desse salário com o aluguel. Então vocês já imaginam como é difícil, por exemplo, para um pai de família ter uma renda até R$ 2.090 e conseguir manter a sua casa. Eu diria que é praticamente impossível, pessoal. Tá? É muito difícil, não é à toa aí que a marginalidade nossa é tão alta. Quando nós falamos em marginalidade, lembra que eu falei para vocês, galera, não tem nada a ver com marginal, com bandido, não. Marginal é aquele que está posto à parte da sociedade, aquele que a sociedade exclui e prefere não ver. Esses são os marginais, aqueles miseráveis realmente, tá? Então, marginal não é bandido. Tem uma diferença bem grande, infelizmente, a mídia, né? Os caras ganham muito para falar o que eles acham que é certo, né? Não precisa nem estudar para isso, né? Quanto mais besteira fala, parece que ganha mais. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o que chega até os nossos ouvidos, tá? Marginal significa aquele que está do lado, aquele que está posto à parte, tá? Então, marginalizados são os pobres, os miseráveis, ok? Perfeito? Pois bem, moçada, nós temos razões históricas para chegar a essa situação, né? Primeiro, uma concentração fundiária, cara. Nós temos muita terra na mão de poucas pessoas e isso, até mesmo o histórico das leis de terras no Brasil comprovam, né, galera? Isso leva ao quê? Saída de pessoas em massa do campo para a cidade e vamos ter uma marginalização monstro na cidade, certo? Outro fator, a nossa industrialização, pessoal, foi concentrada no Sudeste e no Sul. Lembra o chamado modelo centro-periferia? Praticamente São Paulo, Sudeste, Sul, como o centro e o restante do país como periferia. Então você tem uma desigualdade muito grande. Um sistema tributário injusto, pessoal. O nosso sistema, a maior parte dos nossos impostos incide sobre o consumo, cara. Já trabalhei com vocês isso em outras aulas, pessoal. Países sérios do mundo tributam a renda. Quanto mais ganha, significa que você tem mais potencial para pagar imposto. Aqui no Brasil se cria a falácia que 25% de quem ganha R$ 5.000 é tão justo quanto 25% de quem ganha 8 milhões. Isso daí é ridículo, pessoal. Isso daí a matemática explica, tá? Então, assim, os nossos impostos incidem principalmente sobre o consumo. Vai lá um pobrezinho comprar um saco de feijão, paga R$ 3 de imposto. Vai um milionário, paga os mesmos R$ 3 de imposto. Isso daí é ridículo, daí não pode existir, tá? Baixo grau de escolaridade, pessoal. O brasileiro em si estuda pouco, tá? O brasileiro estuda pouco, sim. E a questão racial, galera, não podemos deixar de falar, tá? Isso daí é dado, é do IBGE, não é eu acho. Não é eu vi no Face, não é eu vi no WhatsApp, tá? São dados do IBGE. 7 em cada 10 dos 10% mais pobres são pretos, pessoal. Ou seja, tiveram aí antepassados escravizados aqui no Brasil e herdaram toda essa estrutura maligna, tá? Isso daí é complicado, pessoal. Isso é carregado até hoje, certo? Dá uma olhadinha nesse quadro, ele é muito interessante, cara. Tem tudo na apostila de vocês, tá? Tirei tudo de lá. Ó, eu quero que vocês vejam isso, ó. A questão do rendimento, ou seja, a porcentagem de toda a renda, né? Toda a renda gerada no Brasil, a porcentagem que ficou desde a década de 60 para os 50% mais pobres, ou seja, para a metade mais pobre da população. Na década de 60, você tinha 17% de todo o rendimento entre os 50% mais pobres. Só que depois isso foi diminuindo, cara. Na década de 70, 80, 90... Novamente você tem um aumento a partir da década de 2000 e mais ainda 2010, né? Esperamos que agora no próximo censo esse número tenha aumentado, né, pessoal? Que a distribuição de renda tenha melhorado, mas nós duvidamos muito. O que significa isso, pessoal? Significa que 50%, metade da população mais pobre do Brasil recebe de toda a renda gerada no Brasil apenas 18%. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Em compensação, vejam isso, ó.
Na década de 90, pessoal, os 10% mais ricos conseguiam mais da metade de toda a renda gerada no Brasil. Vocês viram que isso foi caindo um pouquinho dentro da década de 2000 e 2010. Estão vendo ali? Hoje nós estamos na faixa de 43%. E lembra que eu falei para vocês do baixo grau de escolaridade, pessoal? E, por favor, não me entendam errado. Não é que o brasileiro não goste de estudar, que ele seja ignorante. Não, não é isso, tá? É a dificuldade do acesso, pessoal. Era muito comum, até pouco tempo atrás, pessoas abandonarem o ensino médio para poder trabalhar. Isso era muito comum. Se pensar, então, em nível superior, meu Deus do céu, vejam isso, ó. Vejam isso. Aqui, ó. Essa pelinha aqui de baixo, ó. Estão vendo? Essa tabela, pessoal, ela representa a porcentagem de pessoas com nível superior no Brasil, ou seja, que concluíram um curso universitário. Em 2000, não chegava a 5%, pessoal. Em 2010, não chegava a 8%. Em 2020, isso são projeções ainda, pessoal, tá? Ficará em torno de 21%, ou seja, apenas 1/5 dos brasileiros conseguem realmente concluir o curso superior, pessoal, que nós chamamos de faculdade ou universidade. Sim, moçada, para o brasileiro, a universidade ainda é um grande luxo, o acesso é muito, muito, muito difícil, por motivos vários que a gente já conversou em aula também, que eu não vou adentrar hoje, certo? Só que nós vimos que algumas alterações estão acontecendo, pessoal, tanto na tabelinha do quadro 3, como essa que eu coloquei para vocês logo abaixo aí, a gente percebe que tem algumas singelas alterações. Em tese, a condição está um pouquinho menos ruim. Por quê? Estabilidade monetária, graças ao Plano Real aí, isso em 94 já, o Plano Real, mais de 25 anos, pessoal, vem mantendo o Brasil com uma estabilidade monetária. Antigamente você ia no supermercado de manhã, era um preço, à tarde era outro, finalzinho da tarde era outro preço, pessoal. Remarcava-se o preço das coisas o dia todo. Hoje não, né? O preço até sobe, mas é menos. Programas sociais, né, pessoal? Entra aí, por exemplo, programas como ProUni, para poder entrar na universidade, programas como Bolsa Família, entre outros aí, que tem realmente essa função de assistência social, né? Um aumento do grau de escolaridade, como vimos aí, o brasileiro está estudando um pouquinho mais, um maior ingresso em universidades, e uma coisa também que veio acontecendo nos últimos tempos aí, que foi o aumento real do salário mínimo, não apenas recompor ele mediante a inflação, mas colocar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de poder de compra. Isso veio da década de 2000 para cá, ok? Tranquilos? Pois bem, ainda quanto ao perfil interno, pessoal, nosso mercado de trabalho está caracterizado por algumas singelas transformações aí. Algumas bem-vindas, outras não. Essa, por exemplo, é bem-vinda. Participação das mulheres, pessoal, na população economicamente ativa. Até a década de 60, a década de 70, havia-se aquela cultura machista de que a mulher tinha que ficar em casa. Hoje já não. Hoje você tem aí uma cultura completamente diferente. A mulher que queira trabalhar não tem impeditivo nenhum, certo? E ao contrário, nós vemos hoje a maioria das vagas sendo ocupadas por mulheres no mercado de trabalho, pessoal. Por quê? Porque estudam mais do que os homens. Enquanto o meninado fica perdendo tempo com besteira, as meninas estudam, pessoal. Ó, cabeça no lugar, isso daí é muito importante, tá? Lógico, não estou generalizando, pessoal, nem podemos generalizar, tá? Mas aí são dados também, as mulheres vêm, sim, superando os homens em nível de instrução, vêm estudando mais, certo? Só que olha a discrepância, né, pessoal? Vem estudando mais, mas os rendimentos são menores, né? É comprovado já que em muitas empresas mulheres ganham menos do que homens. Graças a Deus, muitas empresas estão revendo isso, está ficando para trás também isso daí, tá? E olha que eu não coloquei ainda a questão da dupla jornada, galera. Isso eu já citei com vocês em outras aulas também. É muito comum em muitas casas, Brasil afora, em todas as regiões, o casal chegar às 5 horas da tarde, o homem colocar o chinelo, ficar no sofá assistindo, e a mulher ter que lavar louça, lavar roupa, cuidar da criança, dar banho na criança, arrumar a árvore de Natal e fazer um monte de coisa ali, né? Então, assim, a dupla jornada feminina é extenuante, tá? Terciarização, galera. Aumento de pessoas ocupadas no setor terciário. Vimos lá na primeira tela, né? Por quê? Muitas pessoas saíram do campo e foram para a cidade, né? Saíram do setor primário e foram para o secundário. A indústria hoje, pessoal, está mecanizada, está automatizada, está robotizada. Então, essas pessoas são jogadas no setor terciário, literalmente. E lembra que eu já comentei com vocês, né, pessoal? Existe o terciário qualificado e o não qualificado. Uma coisa é o cara estudar, fazer direito, por exemplo, ser um advogado e prestar serviço. A outra é o cara começar a consertar liquidificador porque não arruma emprego, tá? Os dois estão no setor terciário, só que um é qualificado, o outro não, e os rendimentos serão diferentes, ok? Só que ainda assim o setor terciário como um todo vem tendo um aumento na participação da população economicamente ativa e no PIB, ou seja, está gerando renda e tem mais pessoas trabalhando nele, ok? E o outro processo, pessoal, terceirização, quando nós vemos uma empresa começar a terceirizar, ou seja, ela deixar uma parte do seu processo produtivo para uma outra empresa, certo?
Então ela vai lá e terceiriza, ela passa uma parte do processo produtivo para a outra fazer, ok? Para quê? Reduzir custo, aumentar a produtividade, querendo ou não, às vezes, dependendo do trabalho, precisa de um serviço especializado, de alguma empresa que só faça aquilo para fazer bem feito, tá? E, consequentemente, essas empresas que prestam trabalho, nós chamamos aí de empresas prestadoras de serviço, ok? Quadro demográfico, pessoal, do Brasil. Eita, nós, hein, pessoal? Quando nós falamos em quadro demográfico, eu acho que o gráfico mais legal para ver é esse, ó. Dá uma olhadinha. Brasil, participação dos grupos etários no conjunto da população. Galera, o Brasil era um país aí que está na terceira fase do crescimento, lembra da transição demográfica, partindo para a quarta, que é a estabilização? Marcado por o quê? Queda nas taxas de crescimento, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, pessoal. A taxa de natalidade, consequentemente a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, também está caindo. Como que eu vejo isso nesse gráfico? Olha aí, galera. Em 2000, 30% da população estava aí entre os jovens, né, de 0 a 14. Olha em 2050, o que será, pessoal, de acordo com a projeção? 13%, tá? Estamos vendo também um aumento da expectativa de vida. O que significa isso? Ó, o número de adultos, pessoal, até 2050 vai diminuir, mas olha o número de idosos. Número de adultos não, desculpa, porcentagem de adultos. Mas em compensação, olha aqui, pessoal, a porcentagem de idosos pela projeção em 2050, ó, quase 30% da população brasileira será de idosos, ou seja, de 60 anos ou mais. Hoje essa porcentagem é mínima, pessoal, é na faixa de 8%. Dentro de 30 anos seremos 30%. Eu falo seremos porque eu estarei nesse time, ok? Ou pelo menos espero estar, certo? Em compensação, pessoal, o momento que nós vivemos hoje, ou seja, a década de 2020 aí, ó, é aquele momento do chamado bônus demográfico, né? Estamos passando por ele. O que é o bônus demográfico? É quando você tem a maior quantidade de adultos, ou seja, pessoas em idade produtiva, pessoal, certo? Hoje aí 66,3% da população brasileira está em idade ativa. Só que nós só estamos colhendo o lado ruim. Qual que é o lado ruim? Tem adulto pra caramba e não tem emprego para todo mundo. A gente está vivenciando o quê? Uma onda muito grande de desemprego, certo? E era o momento para nós aproveitarmos, né, pessoal? Né? Mais gente para trabalhar e gerar renda. Pois bem. E o perfil externo, galera? Só para a gente fechar. Como que está o Brasil aí no perfil externo? Ou seja, como que o Brasil se relaciona com o mundo, né? Quanto aos seus princípios, ele preza a soberania nacional, ou seja, ele não concorda de invadir outros países, igualdade entre os países, defesa da paz, repúdio ao terrorismo, prevalência dos direitos humanos. É o mínimo que se espera de um Estado minimamente civilizado, certo? Em escala regional, pessoal, maior integração com os nossos vizinhos, maior integração com os latino-americanos, principalmente com aquele bloco econômico chamado Mercosul e com um acordo que foi firmado ano passado chamado ProSul. Leia um pouquinho depois a respeito, tá, pessoal? É um acordo que veio para substituir o antigo Unasul, tá? Depois vocês vão ler a parte disso daí. Quanto à política externa, galera, o Brasil sempre visa um aumento das exportações, porque a gente viu que a nossa população ela tem um baixo padrão de vida, ela consome muito pouco. Então nós produzimos muito para outros países, né? Trabalhamos muito com acordos bilaterais com outros emergentes, né? Acordos, por exemplo, Brasil-China, Brasil-Índia, Brasil-Rússia, Brasil-África do Sul. Ei, professor, você só está falando dos BRICS. Olha aí os BRICS na última linha, pessoal. O Brasil também ajudou na criação do G20 e dos BRICS, né? Os BRICS, vocês já sabem aí, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Os emergentes aí que estão no mundo. E o G20 é aquele grupo que foi formado lá na Organização Mundial do Comércio para combater um pouquinho os países mais desenvolvidos e poder ter melhores situações de negociação, certo? E uma coisa que o Brasil vem batalhando muito, pessoal, na política externa dele, está pressionando a ONU já há algum tempo para ter uma reforma no Conselho de Segurança, tá? Por quê? Porque o Brasil ele se considera uma potência regional, e realmente ele é. O Brasil ele tem uma importância muito grande no contexto regional, certo? E o Brasil, por causa disso, ele alça o quê? Ele alça uma visão de que ele poderia ter uma cadeira. Ele poderia ser um dos países que decidem a respeito da segurança do mundo. Hoje são só 5 países, né, pessoal? E esses 5 países foram decididos, foram configurados praticamente ao final da Segunda Guerra, né? 4 ao final da Segunda Guerra e 1 na década de 70, né? Então, o Conselho de Segurança hoje, ele mostra o quê? Ele mostra o passado, né? Tipo aquela música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro refletir o passado, né? Porque hoje o Conselho de Segurança ele é formado por países que eram potências naquela época, mas nós temos outras potências hoje, seja potências grandes, como é o caso da Alemanha, do Japão, que não fazem parte do Conselho de Segurança, ou temos ainda as potências locais, né, pessoal? Temos aí o Brasil,
temos a Índia, que poderia fácil, temos a Austrália, que poderia fazer parte do Conselho de Segurança, mas não o fazem. E é nesse sentido que o Brasil vem pressionando, ok? Moçada, dá uma lida nessa parte da apostila, importantíssimo, não preciso nem falar para vocês aí que foi um breve retrospecto, tudo muito rápido, um release muito rápido, mas isso é extremamente cobrado aí nas provas, beleza? Abração para vocês, galera, até a próxima!